Desculpa, gente, eu trocar o dia, não sei se ficou ruim para vocês, mas realmente na terça ia ser impossível para mim muitas coisas. Eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu não gosto de desmarcar, mudar dia, eu não gosto de fazer isso. Eu faço no último caso, mas foi uma situação. Então, desculpa aí, né? Já pedi para o grupo pedir desculpas para o outro pessoal, talvez até por isso ficou ruim para eles hoje, né? Mas enfim, faz parte. Espero que não aconteça mais. Embora a gente tenha mais uma aula, mas não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais este momento, Pai. Que nós possamos entender que somos privilegiados, Senhor, por estarmos aqui, por podermos desfrutar da Tua palavra, dos ensinos do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor tem nos dado vida, força, saúde, ânimo, Pai, para que possamos estar aqui juntos, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que no reino do Espírito não há distância, sabemos que o Teu Espírito Santo e a Tua unção, ela é real, Pai, em todos os lugares, assim como comigo neste lugar e com os meus irmãos. Por isso, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos guie, para que os nossos corações sejam como terras férteis, para receber a boa semente da Tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam abertos para enxergar, Senhor. E que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós nos colocamos disponíveis a Ti, Senhor. Neste momento, consagramos esse pequeno tempo a Ti. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. E nós declaramos que o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir, que o Teu Espírito Santo possa fazer e alcançar áreas da nossa vida, Pai, que só o Senhor pode alcançar, que só a verdade da Tua palavra pode fazer, pode nos trazer libertação, consolo, exortação, edificação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, meu povo. Aula passada, eu falei um pouquinho do homem. Gente, tá ouvindo? Tá cortando. Você colocou... Tá cortando. Não, para mim não. Tá mais só para mim. É a tua net que tá ruim, Gabriela Rocha. Usa o 3G aí. Tentar de novo, Gabi? Porque fica ruim você ouvir assim, né? Não? Acho que é aqui mesmo. Vou ver aqui. Mas tá aquele pau. Tá, então vamos lá. Então, aula passada, a gente falou um pouquinho do homem como um ser tridimensional, né? Eu falei do espírito e da alma. Não deu tempo de falar do corpo. Então, a gente vai relembrar algumas coisas, né? E vamos falar um pouquinho também da importância do nosso corpo. Mas antes eu queria saber se vocês querem comentar alguma coisa sobre a aula passada, se não só dúvidas, mas comentário mesmo, alguma coisa que ficou esclarecida, alguma revelação ou algo que Deus falou com você. Enfim, eu acho legal, às vezes é legal ouvir um ponto de vista de vocês. Eu sei que vocês estão quietinhos, sempre a gente pergunta, nunca ninguém tem pergunta, mas se quiserem comentar alguma coisa, alguém quer comentar algo? Cri, 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 cri. Nem o Gu. Ah! Eu já comentei na aula passada. Juliana está muito ansiosa por essa aula, que ela quer aprender como ser guiado pelo Espírito, né? Pronto, então vamos lá. A gente falou na aula passada que nós somos um espírito, que o nosso verdadeiro homem é o espírito. Nós somos um espírito, nós possuímos a nossa alma, né? O que é a nossa alma? É o nosso intelecto, o nosso sentimento, né? E nós habitamos em um corpo, que é a nossa carne, né? Mas a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro homem é o nosso homem interior, que é o nosso espírito. Ou seja, quando nós nascemos de novo no espírito. É o nosso espírito que nasce de novo, é o nosso espírito que se torna um com Deus, é no nosso espírito que vem as direções. Então, assim, o nosso espírito é totalmente recriado, é um com Deus, é justificado, santificado. Toda essa nova natureza está no nosso espírito. E aí eu falei também
da nossa alma, que é o nosso intelecto e os nossos sentimentos, né? Eu até comentei que é uma das maiores revelações para mim, né, na minha vida, assim, que eu comecei a aprender a andar no espírito, a ter direções mesmo no espírito, foi quando eu entendi a minha alma. Quando eu comecei a parar e a entender um pouco sobre a minha alma. Porque por muitos anos, não diria meses, eu diria anos, eu não entendia. Às vezes eu achava que eu estava salva, às vezes eu não me sentia salva, ou seja, eu era guiada por sentimento. Às vezes eu estava bem, às vezes não. Aí eu escutava às vezes falar, ah, mas você é nova criatura, você nasceu de novo. Aí eu pensava, mas como eu estou me sentindo assim? Ou queria entender com a minha mente, com o meu raciocínio, não conseguia entender, porque a gente leu que as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente, não vai ser pela nossa alma, não vai ser pela nossa razão. Então, muitas vezes, eu entrava em conflito. Gente, eu entrei assim em conflito mesmo. Mesmo, porque eu queria as coisas de Deus, eu estudava, eu sempre fui de buscar, de ler muito, assim, sabe? De ter muito desejo pelas coisas de Deus. Mas, às vezes, quando eu me deparava com algumas situações, aí eu desanimava, porque eu falava, não, acho que não é bem assim. Por quê? Por causa da razão, por causa do sentimento, por causa do intelecto. Porque eu não estava tentando discernir pelo espírito, eu estava tentando discernir pela razão. E às vezes eu questionava algumas coisas acerca da palavra. Às vezes eu não diria que me rebelei, não. Graças a Deus não cheguei a me rebelar, mas às vezes queria nascer alguma rebelião dentro do meu coração, porque eu falava, não, não é assim. Mas tá errado, mas esse povo fala que é assim, mas não é. Eu acho importante a gente entender a nossa alma, porque a nossa alma, ela não é nossa inimiga. A gente também não pode ver a nossa alma como nossa inimiga. Deus fez a nossa alma, amém? Ele criou a nossa alma, mas nós precisamos usar a nossa alma como nossa aliada. Ela precisa ser nossa aliada. E como ela vai ser a nossa aliada? Quando eu aprender a submeter a minha alma pelas direções do espírito e não da carne, né? Como eu falei na aula passada, a alma está no meio. De um lado está a carne, do outro lado está o espírito. Qual eu alimentar mais, a minha alma vai pender. Se eu alimentar mais para o espírito, pronto, ela vai ser mais pender para o espírito. E vice-versa, alimentar a carne, ela vai pender pela carne. Aí, como o Bu até citou, né, quando Davi dizia, aquieta-te minha alma. Ou seja, às vezes é importante a gente dar essa voz de comando, aquieta a alma. Por quê? Porque se a nossa alma estiver gritando, a gente não vai ouvir a voz do espírito. Se a nossa alma estiver falando mais alto, nós não vamos conseguir ouvir a voz do espírito. Se nós formos levados pela alma, a gente não vai ser levado pelo espírito. Então, eu preciso alimentar o meu espírito. E sempre ter em mente que a minha alma não é a minha inimiga. Ela precisa ser a minha aliada. Amém? Não é porque vem um sentimento errado ou um pensamento errado que eu vou me condenar, que eu vou chutar o balde. Não, peraí, tá tudo bem. Deus fez a nossa alma. É importante os sentimentos. Eu só não posso ser guiada só pelos sentimentos. Eu não preciso me condenar porque veio um sentimento errado, porque veio um pensamento errado. Eu não preciso me condenar por isso. Eu só preciso entender o lugar da minha alma e colocá-la no lugar. Sabe? Então, não tem por que se desesperar. Se vier um sentimento de angústia, depressão, tantas coisas que estão relacionadas à alma. Eu diria que, né, as doenças do século, a maioria delas são relacionadas à alma. Por quê? Porque a pessoa não sabe ainda colocar a alma no lugar. E o que faz nossa alma ser colocada no lugar? O que faz essa divisão de alma e espírito? É a palavra. Ela é a espada bem afiada que vai fazer a divisão da alma e do espírito. Que vai nos fazer discernir essas coisas. E uma vez que eu consigo entender o que vem do espírito e eu consigo entender o que vem da alma, eu consigo também rejeitar aquilo que eu já sei que não vem de Deus para mim. Então, é aquela velha frase que todos falam, né? Ninguém pode evitar que um passarinho voe sobre a sua cabeça.
Ou seja, ninguém pode evitar que um pensamento venha na sua cabeça, mas eu posso evitar que um passarinho faça um ninho na minha cabeça. Da mesma maneira, a gente não evita que o pensamento chegue, mas eu posso evitar que ele fique e faça ninho ali. Então, não é errado vir um pensamento, mas eu preciso rejeitar imediatamente. E discernir pela palavra que isso não vem de Deus. Como que eu vou saber que esse pensamento não vem de Deus? Porque eu conheço a palavra. Hoje eu sei o que vem de Deus e o que não vem. Eu sei o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus para mim. Então, é muito, muito importante eu entender essa separação de alma, espírito, razão, emoção. E isso que vai me trazer é uma vida baseada na palavra. O meu espírito está fortalecido. Amém? E partindo agora para o corpo, a gente poderia ficar aqui só falando da alma, tem muita coisa, mas a gente precisa caminhar, porque a hora não para. Então, a gente vai falar um pouquinho do corpo. O que é o corpo humano? É a nossa casa, né? É a morada do nosso espírito. Sem o nosso corpo, o nosso espírito não vai a lugar algum. Então, Deus criou corpo, alma e espírito. A gente não pode negligenciar nenhuma das três áreas, entende? É claro que o nosso espírito é o mais importante, sim. O nosso espírito é o nosso verdadeiro homem, é eterno. Nós precisamos, sim, entender a nossa nova realidade, nosso novo homem, tudo, ponto final. O espírito é o mais importante, sim. Mas nós não podemos negligenciar e cair num extremo e achar que o nosso corpo não tem importância. A gente ficar só ligado no espírito, orando e buscando as coisas espirituais e não cuidar do nosso corpo. Porque o que acontece, querido? Quando a gente começa a entender a nossa nova realidade, quem nós somos em Cristo, o que Ele fez por nós, a gente passa muitas vezes a negligenciar o corpo. Exemplo, a respeito de cura, por exemplo. Nós sabemos que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. O que são todas? Todas. Olha que revelação. Todas são todas. Ele já levou, Isaías 53. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele cravou na cruz. Ele levou. Ponto final. Ou seja, quem nasce de novo é curado. Por quê? Porque está em Cristo. A doença não pode permanecer. Porém, porque hoje eu sei que eu sou curada através do sacrifício de Cristo, através do que Cristo fez há mais de 2000 anos, eu não vou cuidar da minha saúde, eu vou comer errado, eu vou negligenciar a minha saúde, o corpo físico que Deus me deu, que é templo do Espírito Santo, eu não posso negligenciar o meu corpo. Porque muitas doenças são relacionadas à negligência humana. Porque quando sabem que não teve negligência na cruz, mas pode sim ter negligência humana da nossa parte. E às vezes a doença vem e a gente começa a questionar a veracidade da palavra. E a gente fala, não, peraí, eu não sei se é bem assim. Ah, se é assim, por que crente fica doente? Né? Quantos ouvem isso? Ah, mas se Cristo já nos curou, por que o fulano morreu de doença? Então, assim, existem muitos fatores relacionados à doença. Um deles é a negligência com o nosso corpo. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo é, sim, importante. Ele tem, sim, grande importância para Deus. Sabe? E também, nós não podemos também ir por um outro extremo de também idolatrar o nosso corpo. Né? Então, assim, a vida cristã, ela é uma vida de equilíbrio, do começo ao fim. É uma vida de equilíbrio. E eu gostaria de começar abrindo lá em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, querido, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo, e não é nosso. Olha só, o Espírito... Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus.
e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não somos o dono do nosso corpo. O que o mundo ensina é o contrário, né? Fala o quê? Ah, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Mas nós que nascemos de novo, sabemos que o nosso corpo é o tabernáculo de Deus, é templo do Espírito Santo, e o nosso corpo não é de nós mesmos. Nosso corpo tem um dono. Quando você pega algo emprestado de alguém, quando você não é o dono daquilo, você não cuida melhor do que se fosse seu mesmo? Pelo menos eu sou assim. Parece que, né, se você emprestar algo de alguém, pronto, você vai cuidar muito bem. É a mesma coisa com o nosso corpo. Ele é emprestado. Nós não somos o dono. Ele é o templo do Espírito. Então, nós devemos cuidar para o verdadeiro dono, que é Deus. E lá em Romanos 12:1, diz assim, vocês estão muito quietos. Quem pode ler? Romanos 12:1. Vamos lá. Quem abrir primeiro pode ler, por gentileza. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, peço... Não, é 12:1, né? Isso, 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Exatamente. Ou seja, nós devemos apresentar o nosso corpo como o quê? Um sacrifício vivo. Hoje, o verdadeiro sacrifício a Deus, né, não é você matar um animalzinho e derramar o sangue dele, porque isso o verdadeiro cordeiro já fez. Mas o nosso sacrifício hoje para Deus é o nosso corpo. É um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso corpo. Porque nós sabemos que há uma luta eterna, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, entre corpo, a carne e o espírito. Então, cada vez que nós obedecemos a Deus, cada vez que o nosso corpo, a nossa carne, fica em sujeição à palavra, em obediência ao Espírito, nós estamos apresentando ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. É o nosso culto racional. Nós fazemos isso por entendimento. Não é algo que nós não sabemos o que estamos fazendo. É algo racional, eu entendo. Não, peraí, eu nasci de novo, eu tenho o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus habitando dentro de mim. Então, eu preciso cuidar desse tempo. Eu preciso apresentar esse corpo como um sacrifício a Deus. E como eu faço isso? Deixando a minha carne em sujeição ao Espírito. Não tem outro jeito. Eu preciso manter o meu corpo em sujeição ao Espírito. Olha só, em 1 Coríntios 9:27. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, o nível de entendimento que Paulo tinha da sujeição do corpo. Ele esmurro o meu corpo e reduzo ao quê? À escravidão. Para que, tendo eu pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Ou seja, o corpo precisa estar em sujeição à palavra. Isso é uma decisão diária de alimento espiritual para que o meu corpo fique em sujeição. Lá em Gálatas 5:17 expressa bem essa luta, né? Eu vou ler. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, sempre vai ser assim, querido, a carne não se converte, amém? A nossa carne não vai se converter, mas ela pode ser dominada. Ela pode se manter em sujeição ao Espírito, mas ela não vai se converter. Nunca ela vai se converter. Então, nós precisamos entender essa luta da carne e do Espírito. E eu quero ler lá em Romanos
Eu acho muito interessante em Romanos 7, se vocês quiserem abrir, eu vou ler 7, a partir do 15, que é bem interessante, né? Porque às vezes a gente começa a ver essas coisas e fala, meu Deus, vai ser uma luta, é uma guerra, como que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? O próprio Paulo aqui relata, né, a luta que ele tinha. Então vamos ver mais um pouquinho aqui de Romanos, como Paulo descreve, né? Romanos 7,15 diz assim: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Ou seja, olha só, Paulo está dizendo o quê? Mas espera aí, eu faço o que eu não quero. Como assim? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço? Aí ele fala, peraí, mas não eu. É o pecado que habita em mim. Ou seja, onde o pecado habita, ele fala aqui. Mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então ele faz uma diferença. Porque muita gente usa esse texto, mas peraí, tá vendo? Não adianta nada. Em mim não habita bem nenhum, por isso que eu fiz. Peraí, na minha carne. Vamos continuar lendo? Aí no 19 ele fala, porque eu faço o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Olha só, vamos continuar. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na tua lei. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Olha só que guerra, né? Paulo especificando aqui dessa luta da carne e do espírito. Mas espera aí, mas no tocante ao meu interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no meu homem exterior eu habito o pecado. Aí ele fica confuso. Aí ele fala, ai meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu faço? Né? Quantos crentes estão nessa? Ai meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí a gente segue para o 8, Romanos 8, no versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porque o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza na carne, isso Deus fez, enviando o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Olha que maravilhoso. Então a gente vê, muita gente para lá no capítulo 7 de Romanos e fala, tá vendo? A gente vai fazer o mal, porque o bem que a gente quer, a gente não consegue fazer. E começa a justificar os seus erros, dizendo, não consigo fazer, não tem como, olha aqui. Olha, lê Romanos 7. Eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer, não consigo. Mas, no capítulo 8, no versículo 1, ele começa dizendo o quê? Que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, hoje, na nova aliança, nós temos a lei do Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado da morte. Hoje nós podemos vencer o pecado, porque Cristo venceu e nós estamos onde? Em Cristo. Então a gente não pode mais justificar uma vida de pecado porque a gente está na carne. Nós vivemos sim na carne, é um fato, mas nós não andamos na carne. Nós não andamos na carne.
ou ao menos nós não deveríamos andar na carne. Nós podemos andar pelo Espírito. Existe uma guerra, sim, entre carne e espírito. Isso é real, isso é bíblico. Mas, em Cristo Jesus, nós podemos vencer o pecado. Não há condenação mais. E aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. Amém? Nós não somos mais pecadores. Por quê? Porque nós somos justos, justificados. Como que nós somos pecadores e justos ao mesmo tempo? Aí você pode dizer, não, Naira, mas eu peco, você não peca? Sim. Não vamos falar que ninguém aqui peca. Mas você compreende comigo, você concorda que se nós tivermos essa mentalidade de que não somos mais pecadores, de somos justos, que nós podemos sim, através do Espírito, andar em novidade de vida. Quando nós temos esse entendimento, essa renovação da minha mente, eu consigo dizer não ao pecado. Eu consigo andar guiado pelo Espírito. Isso se torna mais fácil para mim. Agora, se você fica ouvindo, não, você é pecador, tá vendo? Você erra mesmo, você está na carne. Você vive nessa carne. O bem que você quer fazer, você não vai conseguir fazer. Você começa a renovar sua mente e ter isso como verdade. Mas peraí, é verdade, eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou conseguir mesmo. Mas quando você começa a ouvir, não, você é a justiça de Deus, você pode andar como justo. Não, você é a justiça de Deus, você pode praticar a justiça. Não, você é perdoado, você não tem condenação para você. Você está em Cristo. Assim como Ele é, você é, lá em 1 João. Assim como Cristo é, nós somos, nós podemos andar em novidade de vida. Sabe, é a mesma coisa. Se você, tem gente que fala, mas você vai ficar falando que a pessoa é perdoada, é justificada. Isso é a graça que banaliza o pecado, que faz que todo mundo pode fazer tudo. E por isso que está todo mundo pecando, andando em pecado, sem santidade. Mas a Bíblia não diz que quanto mais eu prego graça, mais as pessoas pecam. Pelo contrário, quanto mais lei é imposta, mais ressalta o pecado. Então, assim, eu sei que a gente não vai ter como entrar aqui em justiça de Deus, nessa matéria, não é o foco, mas é importante a gente entender que enquanto mais consciente de que eu sou limpo e perdoado, menos eu vou querer me sujar. É a mesma coisa, se você está com um vestido todo sujo, você já está toda suja, seu vestido sujo, aí você tem assim uma poça de lama imensa na sua frente. Aí alguém pede, você pode passar essa poça de lama, passar ali do outro lado, pegar alguma coisa para mim? Por você já estar suja, você muitas vezes fala, tá bom, eu vou, já estou suja mesmo, não é? Agora, se você está com um vestido lindo, mas branquinho, 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 alvo como a neve, e tem uma poça de lama ali, a mesma pessoa te pede. Você consciente que você está limpo, você não vai querer se sujar. Você não vai querer para essa lama. É a mesma coisa, querido. Quanto mais consciente que nós temos que somos limpos, perdoados, justificados, menos a gente vai querer se sujar, se contaminar. Então, é isso que Paulo está dizendo. É essa guerra entre alma e espírito, mas eu não me rendo. E você também não deve se render. Amém? Vamos prosseguir? O nosso corpo lá será, vamos ver lá em 1 Coríntios 15, porque existe também uma redenção para o corpo. Amém? Só que a gente só vai ler, não vai explicar. Essa parte da explicação eu vou deixar para o nosso professor de escatologia, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas lá em 1 Coríntios 15, 51. Ô, Daniel, os caras ficam só comentando e nunca explica, né? Fica sempre jogando pro... É que eu já fiz isso numa matéria anterior. Agora que chegar o Cauê, mas vou tentar ver com ele para fazer a próxima matéria já, tá? Na sequência. É top, é muito bom. Então, 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, aqui está dizendo do corpo, o nosso corpo físico será transformado no arrebatamento ou na ressurreição, né? Porque os que estiverem vivos serão arrebatados, os que já
já dormem no Senhor, serão transformados. Então, há sim uma redenção e uma transformação do corpo físico, mas isso vai se dar no arrebatamento ou na ressurreição. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, por mãos, eterna nos céus. Lá em 2 Coríntios 5:1, eu já li, 2 Coríntios 5:1. E nós teremos um tabernáculo eterno. Amém, queridos? Vamos partir para um outro tópico. Amém? Nós já entendemos a importância do nosso corpo, de cuidar do nosso corpo, de não negligenciarmos a nossa saúde e de mantermos o nosso corpo submisso ao Espírito, sujeito ao Espírito. E já entendemos também que devemos colocar a nossa alma no lugar certo e usar ela ao nosso favor, ao nosso benefício, e não deixar que ela nos guie de maneira desenfreada a ponto de queremos viver uma vida racional ou sentimental demais. Então, vamos lá. O próximo tópico é como Deus guiava o homem na velha aliança. Nós sabemos que é diferente a maneira que Deus guiava o homem na velha aliança, como agora, como nós somos guiados. Amém? Hoje, nós temos o Espírito dentro de nós, e nós também, aqueles que são batizados, têm o Espírito Santo sobre, que é o quê? Um revestimento de poder, uma capacitação, né? Que é a gente chama do batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito sobre. E o Espírito dentro, todos aqueles que são nascidos de novo, que recebem a Cristo, já tem o Espírito dentro, o Espírito recriado. Amém? Então, lá na velha aliança, Deus, ele tinha 3 classes de pessoas, vamos dizer assim, né? Que o Espírito se manifestava para um propósito. Era para exercer algo específico. Amém? Eles não tinham o Espírito dentro. Era o Espírito sobre, era uma capacitação para exercer algo específico. Então, eram 3 classes de pessoas, que eram os reis, sacerdotes e profetas. Então, via de regra, tá? São esses 3 tipos de pessoas. A gente tem raras exceções, mas o Espírito guiava esses 3 tipos de pessoas. Aí, o rei, ele era ungido com o propósito de governar o povo. Os sacerdotes eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E os profetas eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo em nome do Senhor. Amém? Ou seja, esses 3 tipos de classe de pessoas tinham o Espírito Santo sobre para exercer aquilo específico e ponto final. Não tinha o privilégio que nós temos hoje de ter o Espírito Santo dentro, para nos capacitar e nos ensinar acerca de quantas coisas? Todas. Todas as coisas. Então, reis para governar o povo, sacerdotes para um serviço do templo e também para oferecer os sacrifícios, né, pelos pecados, e os profetas, que eles eram ungidos para guiar o povo e para falar ao povo a vontade de Deus. Então, sempre legal a gente entender. O profeta trazia o recado de Deus para o povo e o sacerdote trazia o recado do povo para Deus, tipo isso, né? Os sacrifícios dos pecados para com Deus. Pronto. Então, eram esses 3 tipos de pessoas. Como eu falei que existiam algumas exceções, existem algumas pessoas, a gente vai ver algumas passagens no Velho Testamento, que as pessoas eram guiadas por sinais, né? Elas pediam sinais para Deus. Na velha aliança, as pessoas pediam sinais para Deus. Embora parentes, pessoas ainda fazem isso hoje na nova aliança. Amém? Mas a gente vai ver que isso não é mais necessário. Mas na velha aliança nós vemos isso. E um dos exemplos, eu quero que vocês abram comigo lá em Juízes 6, por gentileza. A gente vai ler um dos exemplos de pessoas pedindo sinais para Deus e Deus dava sim esses sinais. Por que Deus dava os sinais? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham outra maneira
senão essas coisas externas. E quanto mais a gente cresce no conhecimento da palavra, mais a gente vê que isso é pequeno, né? Enquanto muitos falam, meu Deus, olha, Deus deu um sinal externo. Enquanto mais maduro você está em Deus, menos você dá importância para essas coisas. Porque você vê que quando alguém precisa de algo, vamos dizer assim, extraordinário, né? Alguma coisa assim, externa, como um sinal que a gente vai ver aqui, dessas porções de algodão, de lã, é porque eles não tinham a capacidade de ser guiados por dentro. Eles não tinham. E hoje nós temos. Então, lá em Juízes 6, do 36 ao 38, diz assim: Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã, o orvalho espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, depois a gente sabe que ele falou o contrário. Não, tá bom, Deus, peraí, então isso aconteceu. Então agora eu quero o contrário. Eu quero que a terra esteja molhada e a lã seca. E ele pediu isso várias vezes. E muita gente pega essa passagem e fala lá, tá vendo? Gideão pediu sinal a Deus, então eu também vou pedir. Só que a gente precisa entender a aliança que nós estamos inseridos. Ele pediu esse tipo de sinal, mas isso mostra o quê? Só nessa passagem mostra dúvida da parte de Gideão, mostra incredulidade, mostra questionamento. Por quê? Porque além dele pedir o sinal, ele pediu várias vezes, falou, peraí, Deus, será que é isso mesmo? Então, assim, você imagina hoje nós, com o Espírito Santo dentro de nós, com a palavra de Deus que nos instrui, com tantas coisas que Deus nos disponibilizou hoje, questionando e pedindo sinais a Deus assim. Isso é arriscado, querido. Por quê? Porque nós sabemos que existe um Senhor desse mundo, Satanás, que reina nesse mundo, que pode sim nos enganar. Você sabia disso? Muitas pessoas ficam pedindo sinais externos, enquanto a direção certa vem internamente. O Espírito Santo está dentro de nós, para nos dar direções que nós precisamos. E nós temos a palavra de Deus. Enquanto nós perdemos tempo pedindo sinais externos que podem ser manipulados, alterados. E isso mostra, sim, certa incredulidade da nossa parte. Amém? Vou falar que Deus não dá mais sinais? Não, não posso falar isso. Mas não é a maneira bíblica hoje, na nova aliança, de Deus nos guiar. A maneira bíblica é pelo Espírito, pela palavra. Amém? Tá tudo bem? Tá ficando claro? Glória a Deus por isso, então. Então, vamos lá. Nós devemos lembrar hoje que é o Espírito do homem que é a lâmpada do Senhor, e não os objetos naturais. Lá em 2 Coríntios 2, do 10 ao 12, como acho que nós já lemos. 2 Coríntios 2, do 10 ao 12, tá? Se vocês quiserem anotar, eu vou lendo. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas eu sempre erro essa palavra, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens que sabe das coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está. Assim, as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós temos o Espírito de Deus que habita no nosso espírito para que nós possamos conhecer as coisas de Deus. E nós não precisamos mais ser guiados por coisas externas, por coisas que os nossos olhos veem, por coisas que são sinais externos, sendo que nós temos o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós conseguimos por aí já discernir a diferença de como Deus guiava o homem, precisava guiar o homem na velha aliança, e nós vamos ver como ele guia agora na nova aliança, nesse novo pacto,
que nós estamos inseridos. Talvez não dê para a gente concluir esse tópico, mas na última aula a gente vai dar tempo de entrar um pouquinho mais nesse assunto e concluir algumas outras coisas. Amém? Vamos lá. Então, como Deus guia o homem na nova aliança? Abra comigo em Salmos 119, 105. Alguém pode ler rapidinho, por favor? 119, no versículo 105. Eu não abri, mas eu acho que a lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eita glória, tá vendo só? Isso aí. Vamos lá. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o caminho. Ou seja, uma das maneiras de Deus nos guiar na nova aliança é pela sua palavra. Amém? Nós, provavelmente, nessas 3 aulas que nós tivemos, eu sempre fui citando algumas maneiras, mas agora a gente vai trazer um pouquinho mais de luz para isso, né? Porque a gente sempre veio falando, afinal, o título da matéria é Como Ser Guiado pelo Espírito, então a gente sempre acabou falando alguma coisa, mas nós vamos entrar um pouquinho mais nisso. Então, como a gente viu, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ou seja, o que é lâmpada? Lâmpada diz respeito a algo presente, que vai iluminar ali. Uma lâmpada ilumina em vamos dizer assim, poucos metros, né? Lâmpadas para os nossos pés. O que diz respeito aos pés? Os nossos passos. A cada passo presente, a palavra de Deus, ela ilumina. Cada passo, ela é uma lâmpada para o meu pé. Então, eu dou um passo, ela me mostra o caminho. Eu dou um outro passo também. E luz para o caminho, ou seja, caminho é uma extensão um pouco maior, diz respeito ao futuro. A palavra de Deus, ela ilumina e ela é a luz para o meu caminho, para o meu presente e também para o meu futuro. Então, a palavra de Deus é um guia seguro que me dá a segurança, que pode me guiar acerca do meu presente e também acerca do meu futuro. Amém? A palavra de Deus é o nosso guia seguro, querido. Ali é a mente de Deus, coisas importantes. Toda a palavra de Deus é inspirada. Isso nós vamos ver lá em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Não precisa abrir, só anota, porque para a gente ganhar tempo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é o quê? Ela é para a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela é o nosso guia seguro, ela é inspirada por Deus, ela, como a gente costuma dizer, né, ela é o nosso manual de vida. Na palavra de Deus tem todas as respostas, todas as direções. Às vezes nós estamos buscando respostas, e nós sabemos que na palavra de Deus tem a resposta que nós precisamos. A palavra de Deus, ela tem a direção para nós. Ela é toda inspirada. Do começo ao fim, ela é inspirada por Deus. Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Nela tem resposta para nós, nela tem cura para nós, nela tem direção, nela tem libertação, tem paz, tem alegria. Já parou para pensar? A palavra de Deus, que eu digo, a Bíblia mesmo, se chegou até nós, com tantas coisas querendo interromper isso, parar, destruir, ninguém conseguiu eliminar esse livro da face da terra. E olha que tentaram e tentam até hoje. Se não fosse um poder superior para proteger essa mensagem, como explicar que ela estaria até nós, nas nossas mãos hoje? Então, querido, é algo precioso.
a palavra de Deus. Ela é o nosso manual, ela é o nosso guia. E nela tem instruções para quê? Para que a gente não caia nos mesmos erros, né? Tem muitas coisas acerca da palavra de Deus. Por exemplo, abre lá comigo em 1 Coríntios 10. Nossa, gente, essa hora voa, né? 1 Coríntios 10, no versículo 11. Eu já vou ler, tá? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, muitas coisas da palavra de Deus nos é escrita para exemplos. Não é para a gente fazer a mesma coisa ou para a gente cair no mesmo erro, né? Aqui Paulo está falando acerca do povo do deserto, né? Então, assim, muitas coisas que nós vemos na palavra de Deus, ali está como instrução para quê? Para que a gente não caia nos mesmos erros. Para que a gente não faça igual. A palavra de Deus é suficiente. Ela é suficiente para nós. A gente fica buscando tantas outras coisas, tantas outras informações, sabe? Fica buscando em pessoas, em profissionais. Não que seja errado buscar ajuda em profissionais, mas a gente busca resposta e solução para a nossa vida em tantas outras coisas, sendo que a palavra de Deus contém todas as respostas, todas as direções, todos os ensinamentos. Quando nós pegamos histórias, né, como até mesmo do Antigo Testamento, pessoal aí que a gente viu do deserto e não sei o quê, que não obedeceram. Sabe, querido, às vezes a gente olha, a gente está se vendo em alguma situação parecida, a gente se conforma, né? Fala, tá vendo? É bíblico, né, tal. Olha, querido, o único sofrimento bíblico hoje é o sofrimento acerca da palavra, por causa de perseguição do evangelho, tá? Não que nós não vamos ter sofrimento, aflições, sim, nós vamos ter, mas a gente não deve olhar para isso, ver sofrimentos, como eu falei, a pessoal do deserto que sofreu, que morreu, que não alcançou a promessa, e falar, então tá, então vai ser assim na minha vida. Não, isso são exemplos para que a gente aprenda com isso e hoje, numa superior aliança, a gente possa viver de maneira diferente. E não pegar essas coisas e, sabe, como um muleto e falar, tá tudo bem, é assim. E tantas outras histórias da Bíblia, né? Tantas outras coisas. Sem contar que a gente pode pegar cada história e revelar Cristo nelas, né? Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, a gente também não tem tempo, mas eu amo olhar o Velho Testamento e ver ali apontando para o que Cristo faria, para esse tempo que nós estamos vivendo, da nova aliança. Então, assim, nada ali está aleatório. Sabe? Eu olhar a vida de Jó, olha, eu sou como Jó. Não, você não é como Jó, eu não sou como Jó. Existe um Jó que sofreu por nós, já para que nós não precisássemos mais sofrer essas aflições. Mas ainda que as aflições se levantem, eu tenho a palavra de Deus hoje, viva e eficaz, que me instrui, que pode me guiar, que pode me dar direção, que pode me orientar, nela tem a resposta. Amém? A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela tem instruções divinas para nós hoje, ela é atual. Ainda que nós precisamos entender, claro, a dispensação, a aliança que estamos vivendo, como eu falei, né? Eu não vou copiar algo que Daniel fez e achar que vai dar certo comigo. Porque nós precisamos entender a aliança que nós estamos inseridos, né? Como eu falei, não tente se jogar na cova do leão, porque se não for uma direção para aquilo, certamente, talvez você não seja livre. Não tente se lançar na fornalha, porque talvez você se queime. Então, por quê? Porque existem alianças, dispensações, existem direções específicas, como nós vimos aqui na velha aliança. O que acontecia?
Eles tinham, sim, o Espírito Santo sobre, mas para dar orientações acerca de um todo, né? Para governar um povo, ou para, no caso dos profetas, falar algo de Deus para um povo, algo como um todo. Hoje nós temos o privilégio de ter orientações e direções específicas para a minha vida, para a sua vida, para cada área, para cada decisão. Eles ansiavam por viver o que hoje nós estamos vivendo. Porque eles eram guiados por coisas externas, né? Por aquilo que eles viam, por aquilo que eles sentiam. Por isso que tinha muitos sinais mirabolantes. Mas nós não precisamos e não devemos basear a nossa fé em sinais, em coisas extraordinárias, porque às vezes o extraordinário está no simples, está no você ser guiado, está no você, sabe, ter uma direção tão pequena e conseguir obedecer e discernir. Então, isso para mim é extraordinário, muito mais do que talvez um Márcio Abrir. Eu confesso que eu ia ficar muito feliz se eu visse um Márcio Abrir, mas a gente não pode basear a nossa fé nisso e achar que isso precisa acontecer para eu saber que Deus está comigo, para eu saber que Ele é Deus na minha vida e que Ele é poderoso e que, enfim. Amém? Vamos lá. A gente tem mais 3 minutinhos, então eu vou começar a falar de uma segunda maneira de sermos guiados. A primeira foi pela palavra e a segunda é pelo nosso testemunho interior. Como é isso, nosso testemunho interior? É o testemunho do nosso espírito. Por quê? O nosso espírito hoje ele é recriado. Você sabia? O seu espírito é recriado hoje. Então, hoje você pode confiar no seu testemunho interior. Como é esse negócio de testemunho interior? É a voz da sua consciência. Sabe? Aquela coisa que você está seguindo num caminho e aí vem uma luzinha vermelha. Você, opa, não é aqui não. Opa, deixa eu parar com isso. A gente chama de o quê? Minha consciência. Minha consciência não permite. Sabe, querido, você que é nascido de novo, não é a sua consciência somente, mas é o teu espírito recriado que não permite mais que você vá por certos caminhos. Que você tome outras direções. Por quê? Porque o seu espírito não é um só com o Espírito de Deus. Não é um só espírito. Ele não foi recriado. Então, hoje existe um testemunho interior. Que não é uma voz audível do espírito, que é uma outra maneira de ser guiado que a gente vai falar. E existe também a voz do espírito. Que muitas vezes você ouve mesmo, uma voz. Mas às vezes, querido, não precisa voz, mas basta um testemunho, uma intuição. Algo que a sua consciência te guia e fala, faz, não faz. E você pode confiar? Pode. Por quê? Porque você é uma nova criatura, você é um com Deus, o seu espírito é recriado. Então, existe esse testemunho interior que nos guia, que nos dá direções, que te dá aquela luzinha vermelha, que te diz faz ou não faz. Só para finalizar, lá em Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, o espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito recriado que somos filhos de Deus. Então, existe esse testemunho interior, testemunho do nosso espírito, da nossa consciência, que também é um guia seguro. Por quê? Porque está conectado com Deus, porque é um com Deus. Amém, querido? A gente vai falar mais um pouquinho sobre o testemunho interior na próxima aula. A gente vai falar sobre a voz do Espírito. E a gente vai falar um pouquinho também de profecias, sonhos, visões. E eu creio que a gente consegue finalizar a nossa aula. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa?
falar algo? Eu quero. Mais alguém? Fiz anotações aqui para contribuir. Eu nunca tinha notado esse texto do Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu já ouvi pregações, eu já pensei sobre isso, mas eu nunca tinha relacionado com esse texto, né? Que é, muitas vezes, embora a gente saiba o caminho, né? A luz aponta o caminho, é Cristo, é o meu chamado é esse, o meu ministério é aquele, mas o próximo passo exatamente, tá bom, o que eu faço agora, então? Muitas vezes o próximo passo eu só vou saber depois que eu der esse que é o que eu sei de agora. Então, porque a luz, ela ilumina o caminho, eu sei mais ou menos o norte, mas o meu próximo passo mesmo é uma lâmpada, é uma luz pequena. Muitas vezes Deus não te mostra qual que é o próximo passo até que você ande em fé e haja no passo de agora, né? Como ele disse lá para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Se ele falasse, Deus, ou você mostra onde eu vou, para eu saber se eu quero, ou eu não vou sair daqui não. Ou seja, a luz que ilumina o passo, muitas vezes você só está vendo esse passo de agora, velho. Dar um passo de fé, muitas vezes é se mover sem saber o que vem pela frente. Você sabe que Deus está contigo, você sabe que o futuro é bom, você sabe que o futuro é próspero, existe uma luz apontando o caminho, mas o passo mesmo que você tem que fazer é uma lampadinha. Você só sabe o próximo. Você só sabe o de agora. Enquanto você não se mover no de agora... Eu já vi várias pregações sobre isso, mas nunca tinha notado que esse texto de Salmo fala justamente isso. E a questão, para acrescentar também, na questão da gente ser guiado pela palavra, né? E muitas vezes a gente olhar para os textos do Antigo Testamento e achar que ele é para nós, né? Embora a gente saiba que está numa nova aliança e a gente saiba que tem as dispensações, às vezes a gente tende a olhar para esse texto e não entender muito bem textos como de Jó, de Salmo, né? Que falava que Deus mata, que falava que Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a minha alma? O Davi falava e tal. Então, o que a gente precisa entender a respeito disso quando a gente vai ler um texto? Em primeiro lugar, para quem ele está falando, né? Eu sempre falo isso para vocês, judeus, gentios ou igreja, mas em segundo lugar, a gente tem que entender que a Bíblia é uma revelação contínua e progressiva da palavra. E que a Bíblia que a gente tem hoje, na verdade, é uma biblioteca, é um conjunto de livros que foram escritos num decorrer de 1.600 anos por, acho que 46 ou 60 autores, não sei. Então, o que acontece? Quando você pega o livro de Jó, Jó foi o primeiro livro escrito. O que esse cara conhecia de Deus para escrever? Pouquíssimo. O cara que escreveu o Pentateuco, ele já tinha lido Jó, porque Jó foi o primeiro livro escrito. Então, o cara que escreveu o Pentateuco sabia um pouquinho mais de Deus, porque aprendeu com o que Jó falou. E as pessoas foram conhecendo a Deus, de modo que pensa o seguinte: o que Davi conhecia de Deus? Davi conhecia Jó, o Pentateuco, e talvez Juízes, Esdras, aqueles livros históricos. Beleza. O que os caras que vieram naquele período do Império Descentralizado conheciam de Deus? Eles conheciam Jó, o Pentateuco e os Salmos, que Davi e Salomão escreveram. Davi, né? E aí, Provérbios de Salomão e tal. O que os profetas do finalzinho da Antiga Aliança conheciam? Eles conheciam tudo que Davi conhecia e mais o que o pessoal ali do período descentralizado conhecia. Então, esse conhecimento foi sendo acrescido. Então por que hoje... por que eu leio Jó, então? Porque Deus permitiu que a gente usasse isso de exemplo, mas eu tenho que entender que Jó não foi escrito diretamente para mim. Jó foi escrito para quem estava lendo lá antes de conhecer qualquer coisa. Conhecia só Jó. Pentateuco a mesma coisa. Então, esse conhecimento foi sendo acrescentado, né? De modo que, quando chegou na época de Jesus, o que eles conheciam? Toda a antiga aliança. Todos os pequenos, os grandes profetas, eles tinham esse conhecimento. E aí vem Jesus
resolve o mistério. E Paulo vem e olha para tudo isso e fala, ó, negada, viu lá que você escutou lá atrás, ele cita, né, os profetas e tudo, e ele vem trazendo, vem destrinchando a explicação, né? Então a gente sempre tem que olhar para o Antigo Testamento com os óculos de Jesus, né? Sabendo que Jesus viria, que o Antigo Testamento está apontando para alguma coisa que iria vir, né? Mas em Paulo ele destrincha. Então, cuidado quando a gente vai ler Jó, quando a gente vai ler até Salmos, né? O Antigo Testamento todo, muitas vezes eles fazem declarações como Jesus mata, Jesus, a ira do Senhor e tal. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, entender que essa revelação ela é contínua e progressiva e que foi preciso que se escrevesse daquela forma para que pessoas que leriam a palavra antes da gente pudessem ir aumentando o seu nível de revelação, de modo que o que a gente pega de Paulo hoje já é a obra pronta, entendida, destrinchada. Então, em Paulo não tem muito erro ao ler, né? Salvo que a gente precisa entender muitas vezes para quem que ele estava escrevendo, se era judeus, gentios, enfim. Mas Paulo já simplifica para nós de maneira bem simples essa revelação. Já deixo esses comentários. E a última coisa que eu queria falar nessa questão da consciência, né, de ser guiado pelo testemunho interior, é que você pode falar para mim, cara, mas é muito difícil, Gustavo, esse negócio. Eu não sei quando é da alma, quando é do espírito. Mesmo que eu leia a palavra, eu não sei. E o que eu tenho que falar para você, meu querido? Talvez é a primeira vez que você está escutando hoje que você precisa ser guiado pelo seu espírito. Você já passou aí pelo menos 20 e alguns anos da sua vida sendo guiado pelos seus sentidos naturais. Então, é demorado, não é difícil, mas não é complexo, é simples, mas exige um caminhar, né? Ir entendendo o que são essas direções, essas impressões, ir se movendo nisso, ver como é que funciona, né? Fazer o teste, pô, senti uma coisa assim, achei que era do espírito, mas não era nada, era da alma e tal, e ir fazendo, né? Ir caminhando para crescer nisso, né? Não é porque a gente está aprendendo aqui numa aula de como ser guiado que amanhã todas as suas decisões vão ser limpidamente o Espírito Santo falando. Isso é um contexto de crescer em maturidade, em comunhão com o Espírito Santo, entender como é a forma que o Espírito se comunica com você, como você entende melhor ao Espírito, né? Você está falando com um cara que já escutou que precisa ser guiado pelo Espírito há muitos anos e ainda está engatinhando em afinar a voz do Espírito Santo e como ela fala comigo. Amém? Ajudei ou atrapalhei, Naira? Com certeza. Amém, amados. Podem comentar, a gente passou um pouquinho o horário, que o prof gosta de dar pitacos, né? Mas fiquem à vontade para comentar sobre o que eu comentei, ou sobre o que a Naira comentou. Pois não. Sem comentários. Acho que o pessoal acha que não tem tempo, daí não vou comentar.